mais uma vez, pessoal, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Alguns já conhecem, né? Quem assistiu às minhas aulas no ano passado já sabe como é que é o trabalho, as aulas online. Então a gente vai começar novamente por esse tempinho, né, que está acontecendo a reforma da nossa escola, certo? Hoje, pessoal, a gente vai ver... todos estão me ouvindo? Perguntinha? Sim. Ótimo, show de bola. Maxwell, bem-vindo. Chegou agora. Então, E aí, professor? beleza. Hoje a gente vai ver frações, tá bom? Conteúdo da página 26 até a página 30, tá certo? Do livro de vocês. Quer dizer, a gente vai começar a utilizar o nosso livro mesmo, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem o procedimento, eu vou fazer aqui no telefone e vocês vão fazer igual, tá bom? Vocês estão com essa telazinha assim, ó, do Meet, né? Deixa eu clarear aqui. Colocar a luz alta. Vocês estão assim, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão habilitar a rotação de tela, tá bom? A painel de notificações. Habilitou a rotação de tela, coloca o telefonezinho na horizontal, tá certo? Feito isso, você vai clicar aqui, ó. Onde é? Pronto, deixa assim. Bota tela cheia, tá bom? Quando eu começar a transmitir a tela, deixa eu fazer aqui a transmissão da tela. Vai aparecer uma telazinha pequena do lado, junto com as fotinhas de vocês. Deixa eu ver. Só um instante. Pronto, apareceu aqui na minha já, ó. Oi, filho. Tá, já almoçou, só um instantinho. Vai lá pro quarto. Então, pessoal, aparece aqui no cantinho, ó, uma telazinha. Aí você clica no botão de expandir a tela. Para ficar no modo tela cheia. Tá certo? Para poder vocês visualizarem melhor a transmissão da aula. E dá um toque na tela para poder abrir mais, ó. Aí você vai conseguir visualizar a transmissão da tela 100%. Tá bom? Feito isso, pessoal, a gente vai iniciar o nosso conteúdo. Eu vou pedir a vocês licença, pessoal, só 5 minutinhos. Ninguém sai, por favor, tá? Só para trocar a fraldinha do meu filhinho, que ele acabou de fazer um servicinho ali. Tá? Ele só tem 1 aninho e 2 meses. Então, assim, é todo tempo a gente cuidando dele. Ele acordou agora, já tomou um mingau e acabou de fazer aqui um trabalho. Vou só aqui trocar a fraldinha dele. 3 minutinhos, tô de volta. E a gente inicia com esse conteúdo aqui da página 26, tá bom? Só um minutinho, gente, por favor.
Pronto, pessoal, boa tarde de novo, estou de volta. Demorei um pouquinho, mas deu tudo certo. Deixa eu desligar aqui essa câmera para a gente iniciar. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Pronto, então vamos aqui, turma. Estudando frações. Página 26 do livro de vocês, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro, fica à vontade. Quem quiser acompanhar por aqui, também dá certo. Já estudamos em anos anteriores, no caso aí do quinto e sexto ano, vocês viram, tá? Que as frações podem ser utilizadas em diversas situações, representando diferentes ideias. Bom, eu já segui alguma delas. Então, gente, a fração nada mais é do que um pedaço, né, uma parte do que é inteiro. Lembram da pizza? A pizza é aquele círculo, né, aquela massa toda recheada, né, com coisas gostosas, né, com queijo, com carne, com pedaço de linguiça calabresa, enfim, depende do sabor, né, frango, um montão de coisa tem ali. Tem orégano, milho e tal. Então, assim, a pizza, ela é comida dividida em pedaços iguais, tá bom? Cortada por um ponto central, ou seja, aquele círculo. Deixa eu fazer aqui para vocês a representação, né? Só um instante. Deixa eu botar aqui novo. Então a pizza, pessoal, é mais ou menos assim, ó. Você pega o círculo, beleza? Só me confirma se todos estão visualizando direitinho. Sim. Sim. Então digamos que isso aqui seja o círculo, né, da representação de uma pizza, né? Então fração é isso. Você tem um círculo dividido em vários pedaços, onde o ponto central, deixa eu fazer aqui o ponto central, ele vai ser o ponto principal e de onde se iniciam as divisões, tá bom? Então esse ponto central aqui, ele é a base para a divisão. Então o pizzaiolo, quando ele vai fatiar a pizza, ele coloca um furinho bem no meiozinho da pizza e vai tracejando esse pontinho das extremidades, cortando ele. Ó. Ele faz assim, né? Ele vai cortando a pizza, ó, sempre nos meios, ó, sempre passando por esse ponto central. Aí você tem aí, ó, as fatias da pizza, quer dizer, vários triângulozinhos, tá bom? Cada pedaço da pizza é um triângulozinho desse daí, tá bom? O que acontece, ó? Cada fatia dessa aí representa uma fração da pizza. Deixa eu explicar melhor para vocês aqui do início, ó. Por exemplo, essa minha pizza aqui, ela está dividida em 4 pedaços grandes. Por exemplo, né? Então, esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar ele, pintando de preto, tá? Eu vou chamar esse pedacinho aqui de 1/4 da pizza. Por que 1/4? Porque a pizza estando inteira, ela é representada pelo número 1. É 1 inteiro, tá bom? Mas quando eu divido ela em 4 pedaços, cada pedacinho dela tem essa representação aqui, ó. 1/4. Ou seja, esse que eu pintei aqui, ó, ele representa um pedacinho dos 4 pedaços que ela tem. Se eu pegar um outro pedaço dela aqui, ó, juntando esses 2 pedaços aqui, eu vou ter o quê? 2 pedaços dos 4. Olha aí que legal. E se eu pegar 3 pedaços da pizza? Olha aí que legal. Tendo 3 pedaços da pizza agora, ó, toda essa parte preta, eu vou ter o quê? 3/4, ou seja, 3 pedaços dos 4 pedaços da pizza. E quando você termina de pegar o último pedaço, ou seja, comeu a pizza toda, né? Você pegou 4 dos 4, tá bom? Ou seja, 4 dividido por 4, você comeu a pizza toda. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, só para você ter uma noçãozinha do que é trabalhar com fração. Tá? Pessoal, essa aula de hoje está sendo gravada, viu? Qualquer dúvida você pode consultar lá no YouTube a gravação da aula. Quando terminar aqui eu vou colocar o link lá para quem quiser rever, tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa página 26. Parte de um inteiro. Então as frações podem representar parte de um inteiro. Na fração
3 décimos, por exemplo, o número 10 é o denominador, tá certo? Ou seja, é o número que fica embaixo. O denominador sempre vai ser o número que fica embaixo. Que indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o número 3, lá do 3 décimos, ele representa o numerador, ou seja, a parte de cima do número, que indica quantas delas, né, foram consideradas. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui desse quadradinho, né, a nossa fração que foi dada é 3 décimos. Vamos ver o significado disso. Ó. 3 décimos significa que desses 10 retângulos que nós temos aqui, ó, observaram que são 10 retângulos? Então, desses 10, nós temos 3 ó, pintados de vermelho. Então, são 10, são 3, tá bom? 3 dos 10, 3 décimos. Observaram aí? Então, o numerador é o número 3, é a quantidade de números, né, vermelhos, né, pintados de vermelho, a parte de vermelho. E o denominador, que é o número de baixo, é a quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Lembra do exemplo da pizza? Né? Trazendo para vocês novamente o exemplo da pizza. Você joga aqui esse exemplo que já está e faz como se fosse a pizzazinha aqui do lado. Ó. Se a gente fosse dividir também essa pizza em 10 partes, seria bem interessante, né, gente? Vamos ver se dá certo. Ó. Coloca um ponto central aqui. Vamos tentar dividir ela em 10 partes, ver se a gente consegue. Ponto central. Eu traço uma reta. Ó. Baixo para cima, 1. Já temos 4 partes. Agora temos o quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 10 não deu, né, gente? Mas deu em 8 partes. Então, no caso aqui, se eu pintar de vermelho, ó, igualmente esse exemplo que foi dado pelo livro. Se eu pintar de vermelho aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma pizza que foi fatiada em 8 pedaços e tenho aqui, ó, 3 pedaços pintados de vermelho. Então, qual é a fração que nós temos aqui? Alguém pode dizer? Nós temos 3 quartos. 3 pintados. Quinto. Não, calma aí. Nós temos 3 pedaços pintados de vermelho. E num total de quantos? Quantos são todos? São 8. São 8. Então nós temos o quê? 3 oitavos. Tá bom? Mesmo exemplo aqui do nosso livro, observe aqui que ele traz né, no caso, deixa eu colocar aqui na cor preta, ele traz 1, 2, 3, né, pintado de vermelho, num total de, aliás, aqui contando, ó, 1, 2, 3 pintado de vermelho, que é o numerador, aqui em cima, né, o número 3, observe aqui, ó, e nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o total, né, de pedacinhos, ou seja, o número de baixo aqui, o denominador. Por isso que ele fala que são 3 décimos, tá bom? 3 pintados dos 10, que é o total. No caso da pizza, nós temos 3 pedaços pintados dos 8, tá bom? Que é o número total de pedaços. Entenderam aí? Como é que representa? Por exemplo, Sim. se eu fosse pintar agora outra quantidade de pedaços, lembrando que a nossa pizza aqui, ela está dividida somente em 8 pedaços, tá bom? Ou seja, o nosso denominador, ele vai ser 8, tá bom? O número de baixo, a gente chama de denominador, ele vai ser o 8. Se eu pintar apenas 2 pedaços, vou pintar aqui de azul para ficar legal. Quem gosta de azul tá aí, ó. Eu peguei 2 pedaços, ó. Ixi, foram 3. Tá aí, 2 pedaços. Qual seria a fração agora? Qual seria? Eu pintei 2 dos 8. 2. Então seria 2, né? 2 oitavos. E se eu pintar 4? Vamos ver aqui de verde, ó. Pintando de verde. 1, 2, 3, 4. Qual seria a fração? Vai ser 4 oitavos. 4 oitavos. Vixe, eu fui pintar a tela toda, ó. Pronto, ó, seria 4 oitavos.
Muito bem. Então, essa é a primeira demonstração, pessoal. Como representar, né, uma fração através aí da noção de inteiro e de parte, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso livro. Um outro exemplo, tá aqui, ó. Veja outro exemplo. Ele deu essa malha quadriculada, esse quadradinho aqui, ó. E ele diz o seguinte: numerador são 21, ou seja, 21 quadradinhos pintados de azul, tá? E denominador são 100, ou seja, temos um total de 100 quadradinhos, tá bom? Ele fez aqui esses quadradinhos, pessoal, na ordem de 10 por 10, ó. São 10 quadradinhos de altura por 10 quadradinhos de largura, ou seja, 10 vezes 10 são 100 quadradinhos, tá bom? Então tá aqui, numerador, nós temos 21, é a área pintada de azul, tá bom? 21 quadradinhos pintados de azul. Denominador, nós temos 100, que é o total de quadradinhos. Aí se eu pegar, pessoal, esse mesmo desenho aí, ó, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que eu quero. Se eu pintar, olha aí que legal. Qual vai ser o novo denominador, pessoal? Me digam aí. Aliás, qual vai ser o novo numerador? Qual vai ser a nova fração? Que fração nós temos agora? Lembrando que o denominador é 100. Ó. Eu tenho quantos pintados aqui? 30, Quantos? 36. 36, vamos ver. São duas fileiras de baixo para cima com 10 cada uma. E mais aqui embaixo. Deixa eu ver quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, né? Então 20 mais 35. Aliás, 21, né? Porque tem esse daqui. 36, correto. Nós temos o que aí, ó? 36 centésimos. Corretíssimo, viu? Então vocês já sabem aí como representar. Tá bom, pessoal? Isso é muito bom. Vamos adiante agora. Ele fala assim, ó. Voltando para o livro. As frações cujo denominador, número de baixo, tá bom, gente? Denominador é 10, 100, 1000 e seus múltiplos, tá bom, pessoal? Aumentando de 10 em 10, são chamadas de frações decimais, tá bom? As frações 3 décimos e 21 centésimos são exemplos de frações decimais. Então, decimal por quê, gente? Porque o seu denominador, o número de baixo, ele é um múltiplo de 100. Tá bom? Aliás, de 10, desculpem, de 10. Observe que ela aumenta só a quantidade de zeros. Ó. De 10 para 100 aumenta um zero, ou seja, multiplicou por 10. Tá bom? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000 e por aí vai. Aí ele vem falar agora de razão. Vamos entender o que significa razão. Em uma turma com 30 alunos, aqui um exemplozinho básico, tá bom? 18 desses alunos utilizam transporte público para ir até a escola e 12 não utilizam. Podemos representar a quantidade de alunos que utiliza transporte público pela fração 18/30 ou 3/5 na forma simplificada. Ou seja, 3 a cada 5 alunos da turma utilizam o transporte público escolar. Assim dizemos que a razão entre a quantidade de alunos que utilizam transporte público em relação ao total de alunos é 3/5. Já a razão entre os que não utilizam em relação ao total é 12/30, ou seja, 2/5. Podemos também dizer que a razão entre os que utilizam e os que não utilizam é 18/12 ou 3/2. Isto é, a cada 3 alunos que utilizam o transporte público, 2 não utilizam. Professor, não entendi isso. Calma, gente, eu vou explicar para vocês.
ele pegou e fez o que nós acabamos de ver. Ele pegou um número total, primeiramente, e pegou um percentual, uma parte daqueles alunos ali. Vamos traduzir isso aqui com o que nós chamamos de fração equivalente, que é o nosso próximo assunto. Vou colocar isso aqui ó, na areazinha de desenho para a gente poder fazer, para vocês verem como é que faz isso. Olha, pegando aqui o texto, screen, eu jogo para cá e a gente vai fazer isso. Ó, uma turma tem 30 alunos, então você pega aqui já o seu lápis e coloca aqui o total de alunos, tá bom? 30 alunos. Só que desses 30, pessoal, 18 usam o transporte público e 12 não usam, tá bom? Então vocês já sabem que 12 mais 18 é igual a 30, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, 18 dos 30 que usam o transporte e 12 dos 30 que não usam o transporte, tá bom? Agora o que aconteceu aqui? Por que ele deu essa fraçãozinha menor? Essa fraçãozinha 3/5 e 2/5. Ele fez, pessoal, o que nós chamamos de simplificar a fração. Eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou colocar embaixo da outra, para a gente fazer isso sem misturar as coisas, tá bom? Olha, vou simplificar aqui a fração de cima, essa 18/30. O que é simplificar? É você dividir a fração por um número comum, ou seja, um número que dê para dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Por exemplo, nesse caso aqui, essa fração ela foi simplificada com o número 6, ou seja, ela foi dividida, só um instantinho, ela foi dividida por 6. E olha o que aconteceu, ó. 18 dividido para 6 são 3. E 30 divididos para 6 são 5. Observem aí, ó. 3 vezes 6 são 18, tá bom? E 5 vezes 6 são 30. Então ele deu aí para vocês o que nós chamamos de simplificar a fração, ou seja, fração simplificada, tá bom? Mesma coisa ele fez também aqui, ó, com essa segunda fração, ou seja, com relação aos 12 alunos do total de 30 que não utilizam o ônibus escolar. Ele pegou também, ó, e dividiu também esse número por um número comum. Ou seja, pode ter sido até o mesmo número. De repente aqui o número 6, né? Ou um outro número qualquer, que também seja comum. Pode ter sido outro número. Ele pode ter pego aqui o 4, ele pode ter pego o próprio 3, pode ter pego o 6, desde que seja um número comum, tá bom? Então 12 e 30, a gente pode simplificar também por 6, e fica dessa forma. 12 dividido para 6 são 2, tá bom? E 30 dividido para 6, que são 5. Então você tem aí 2/5, tá certo? Então você tem o quê? 3/5 dos alunos, né? Ou seja, 3 a cada 5 alunos usam transporte escolar e 2 a cada 5 alunos não usam o transporte escolar. Tá bom, gente? Foi isso que ele quis dizer. Tá bom? Vocês entenderam aí? Vamos fazer essa representação aqui da razão, pessoal. O caso da nossa escola, vamos lá. A nossa turminha, estou observando aqui, 7º ano, ó, da Ana Luíse até a Yasmin, que é a última na chamada, são 13 alunos. Tá bom? São 13 alunos. 13 é um número ímpar, é um número primo. Vamos dizer que tem mais 2 alunos. Vamos dizer que são 15 alunos, tá? Então, nós temos um total, uma suposição de 15 alunos. Desses 15 alunos aqui, da nossa turminha, quantos são os que usam o transporte escolar, o ônibus da escola? Alguém sabe dizer?
digamos que sejam 8, tá bom, pessoal? Digamos que 8 alunos da nossa turminha usam o transporte escolar e os demais não usem. Então, quantos seriam os que não usam? Vamos lá, pessoal, participação. São 7 alunos. 6. 7. Digamos que são 15, né? Digamos que 15 alunos não utilizam o transporte escolar. 8 utilizam e 7 não utilizam. Desses 15 alunos do total. Então, assim, eu fiz aqui, pessoal, uma simples representação. Tá bom? No caso dele lá, ele utilizou um número maior, o número de 30, né? A gente utilizou o número menor. Então, aqui nesse caso, ó, não dá para simplificar. Por quê? Porque esses números que estão aqui, eles não se combinam. Por exemplo, o 15 e o número 8, eles não possuem um múltiplo em comum. E o 7 e o 15 também não. Então não dá para simplificar. Mas no caso aqui, se fossem, como ele colocou, né? Ele colocou 18 alunos, né, utilizam transporte numa turma de 30. E no caso, 12 alunos não utilizam o ônibus escolar de uma turma de 30 alunos também, que é a mesma turma. Se você pegar aqui, ó, o 12 e o 18 e somar, vai dar 30, tá bom? Então tá falando aqui da mesma turma de 30 alunos. Então 18 utilizam transporte e 12 não utilizam, certo? Ele fez aqui duas frações representando os alunos que utilizam o ônibus e os alunos que não utilizam. Aí ele simplificou, pessoal. A simplificação de uma fração é você dividir tanto o numerador, que é o de cima, quanto o denominador por um número em comum, pelo mesmo número. E nesse caso aqui, ele escolheu o número 6, ó. Dividido por 6, ó. Você tem o quê? 18 dividido por 6, que são 3. E você tem o 30 dividido por 6, que são 5. Tá bom? Então você tem aí 3/5 dos alunos utilizam o transporte escolar. O nome disso é razão, pessoal. Por que razão? Porque se você for fazer uma analogia da coisa, você vai descobrir que a cada 5 alunos, ó, a cada 5 alunos, 3 utilizam o transporte escolar. E quantos não utilizam? Ora, gente, se o total de alunos da razão é 5, né? E de 3 até o 5, ainda falta 2, então 2/5 dos alunos não utilizam. Ok? É justamente o que você vai obter, ó, na fração de baixo, 2/5, quando você simplificar. Vejam bem o seguinte, ó. Simplifiquei aqui, deu 3/5. Simplificando a outra também por 6, ó. 12 dividido para 6 são 2, porque 2 vezes 6 são 12. E 30 dividido para 6 são 5. Ó. Então você tem 2/5. Então é uma razão, pessoal. A razão é justamente isso, é a diferença que tem de uma quantidade representada para outra quantidade representada. Então 3/5 dos alunos, ou seja, 3 em cada 5 alunos, usa o transporte escolar. 2 em cada 5 alunos não usa. Tá bom? Mas nós sabemos, pessoal, que o total de alunos é 30 alunos. Mas aqui é a termo de comparação. A razão, pessoal, que ele fala aqui no texto, uma razão é uma comparação. E quando a gente faz uma comparação, a gente pega números mínimos, tá bom? Para poder a gente deixar o mais simples possível de entender. Caso ele fosse perguntar, o número de alunos que utiliza o transporte escolar é maior ou é menor do que o número de alunos que não utiliza? Esse transporte, ele serve para a maioria ou não? Aí você saberia como responder, ó. É a maioria ou não? Sim, é a maioria. Por quê? Porque a cada 3 alunos, ó, né, de cada 5 alunos, 3 utilizam. Ou seja, a razão seria aqui, ó, 3, né, para 2. 3 a cada 5 utilizam e 2 não utilizam. Tá bom? É isso que chama de razão. Então, lendo aqui novamente, ó. Página seguinte.
Podemos também dizer que a razão entre os que utilizam e os que não utilizam é de 18 por 12, ou seja, 3 meios, tá bom, gente? Isto é, a cada 3 alunos que utilizam o transporte público, 2 não utilizam. Entendeu aí? É uma comparaçãozinha. Agora um outro assunto aqui, gente. Frações equivalentes, né? Simplificando fração. Isso aqui nós já vimos nesse minuto. Ó. Quociente de uma divisão. O carro de Renata percorreu 36 quilômetros. Não, aqui é uma divisão, né? A gente vai aprender a fazer divisão. Mas o que é fração equivalente? Vamos logo direto a esse ponto aqui. Fração equivalente, gente, é uma outra fração que ela tem o mesmo valor, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, uma fração equivalente. Se você pegar, por exemplo, a fração 3 quinzeavos, uma fração equivalente a essa poderia ser o quê? Poderia ser 3 vezes 2, né? Multiplicando aqui por 2. Ó. Tanto de cima como de baixo, numerador e denominador. Seria 3 vezes 2, 6. E 15 vezes 2, 30. Então aqui seria uma fração equivalente. Ó. 3 quinzeavos seria 6 trintaavos. Uma outra fração equivalente a essa. Qual poderia ser, pessoal? Vamos ver aqui. Ó. Se eu multiplicasse no lugar de 2, eu multiplicasse por 3. Né? Então vamos lá. 3 quinzeavos vezes 3. Vamos ver quanto é que fica. Oi. Já vou. Bora não. Um pouquinho. Então aqui por 3, pessoal. Observe aí. Ó. 3 vezes 3 são 9. Está aqui na frente. Ó. Tá bom? E 15 vezes 3 são 45. Então, isso aqui também é uma fração equivalente. Então, pessoal, o que é fração equivalente? É uma fração que ela tem a mesma razão da outra, ou seja, ela representa a mesma proporção, tá, de crescimento em relação à outra. Resumindo, se a gente for pegar para simplificar uma fração, basta que você divida essa fração pelo mesmo número. Ou que você queira também uma fração equivalente, você pode multiplicar e pode dividir essa fração por um número qualquer, desde que esse número seja comum, tanto ao numerador como ao denominador. Tá bom? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, 45 60avos, eu quero encontrar a fração simplificada, eu quero simplificar essa fração aqui. Como é que eu faço? Eu posso pegar e dividir ela por 5. Ó. Então vamos lá. 45 dividido para 5 são 9. 60 dividido para 5 são 12. Olha aí, eu consegui encontrar uma fração simplificada de 45 60avos. Encontrei 9 dozeavos. Dá para simplificar um pouco mais? Dá para reduzir mais essa fração? Dá sim, gente. Eu posso dividir essa fração, por exemplo, por 3. Ó. 9 dividido por 3 ó, é igual a 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Agora sim nós temos aqui uma fração que não dá mais para simplificar. Não dá mais para reduzir. Ela se encontra na sua forma irredutível. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Tá bom? Tenha ficado alguma coisinha para vocês. E nós temos aqui, ó, uma atividadezinha. Bem aqui, ó, na página 29. Vocês vão fazer, pessoal, apenas a primeira, tá bom? Até a quarta questão, tá certo? Da 1 a 4, tá bom? Então faça esse exercíciozinho aqui da página 29 até a página 30, as questões 1 até a questão 4. E a gente corrige na próxima aula, tá certo? Lembrando, terminou a atividadezinha, pega, tira a foto, manda para mim no WhatsApp, tá bom? Na minha conta do WhatsApp. E coloca o nome completo e a turma, tá bom? Fulano de tal dos Anzóis, 7º ano. Junto com a fotinha da atividade. Não é no grupo, tá, gente? Lembrando.
manda na minha conta mesmo no WhatsApp, tá certo? Vou aqui fazer a frequência de vocês. Qualquer dúvida, gente, vocês podem rever o vídeo, tá certo? Eu vou disponibilizar o link com a gravação dessa aula lá no YouTube, tá bom? Para vocês poderem assistir por lá, para tirar alguma dúvida. E mais alguma coisa, vocês mandam a perguntinha no WhatsApp, para quando for amanhã na próxima aula eu puder responder, tá certo? Pergunto novamente, todos estão me ouvindo? Sim. Ótimo, show de bola. Deixa eu interromper aqui a transmissão de tela para poder fazer a frequênciazinha de vocês.